Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um exercício relacionando os conceitos de capacidade de campo, ponto de murcha permanente e disponibilidade de água. Nesse exercício ele foi retirado do livro 19 lições de pedologia. Quem quiser adquirir o livro pode clicar no link na descrição do vídeo. E diz o seguinte, o enunciado do exercício 5. A quantidade de argila de um solo pode influenciar bastante na disponibilidade de água. Para entendermos melhor isso, vamos imaginar dois solos, com argilas de tipos idênticos, que estão sendo cultivados com milho e irrigados. Um desses solos tem somente 12% de argila, sendo, portanto, arenoso, e o outro tem 40% de argila, sendo, portanto, argiloso. Retiram-se amostras nesses dois locais e são determinados vários atributos físicos da camada de 0 a 30 centímetros de profundidade. Pessoal, observando a tabela, foi obtido 4 atributos do solo. O primeiro é a umidade na capacidade de campo, que foi dado em porcentagem em peso ou porcentagem em massa, significa que foi a umidade gravimétrica, tanto do solo arenoso como do solo argiloso. Foi dada a umidade atual, ou seja, aquela no momento da retirada da amostra, também dada em porcentagem em peso. A umidade no ponto de murcha permanente, aquela que é obtida a 1,5 megapascal, também dado em porcentagem de peso. E a densidade de cada um desses dois solos. Então, as 3 perguntas são: em quais desses dois solos o milho estaria sofrendo de uma seca e necessitaria ser irrigado? Primeira pergunta. Segunda, que quantidades de água em milímetros de chuva devem ser aplicadas para que os dois solos atinjam até 30 centímetros as condições de disponibilidade máxima de água? E a última pergunta, a que volume de água em metros cúbicos corresponde à quantidade de água indagada em B para 3 hectares. Então vamos responder à primeira pergunta. Em quais desses dois solos o milho estaria sofrendo de uma seca e necessitaria ser irrigado? Para responder essa pergunta, não é necessário fazer nenhum cálculo, é só observar os valores na tabela. Temos que lembrar que a planta vai ter dificuldade para absorver água quando o solo estiver no ponto de murcha permanente. Então vamos observar para o solo arenoso e o solo argiloso. A umidade atual do solo arenoso é de 9%, enquanto que o do solo argiloso é de 16%. Apesar da umidade atual do solo argiloso ser superior ao do solo arenoso, vamos dar uma olhada no ponto de murcha permanente, ou seja, na umidade no ponto de murcha permanente, que no arenoso é de 5% e no argiloso é de 17%. Então, observando isso, a gente vê que no solo arenoso ainda não chegou no ponto de murcha permanente. Então, a planta ainda consegue absorver água, mesmo que essa umidade seja menor. Já no argiloso, a retenção da água é tão forte no solo que a planta não vai conseguir mais absorver água, porque já passou do ponto de murcha permanente. Está abaixo dele, está 16%. Então, a resposta para essa questão é que o milho vai estar sofrendo no solo argiloso, né? O milho que está plantado no solo argiloso. Para responder à segunda questão, nós precisamos então fazer alguns cálculos, porque a questão pede o seguinte: qual é a quantidade de água em lâmina d'água, seja em milímetros de chuva ou milímetros de irrigação, devem ser aplicadas para que os dois solos atinjam até 30 centímetros de profundidade as condições de disponibilidade máxima de água. Então vamos separar aqui solo arenoso, solo argiloso. Nós vamos fazer uso da equação da água disponível, que é, então, o intervalo de umidade entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. No nosso caso, como nós queremos obter ela em lâmina d'água, em milímetros de água, milímetros de chuva, nós vamos fazer uso, então,
da densidade do solo. Por que da densidade? Para converter a umidade gravimétrica em umidade volumétrica. Lembrando que armazenamento de água deve ser obtido com a umidade volumétrica. E vamos multiplicar por Z, que Z é a profundidade, que no nosso caso é de 30 centímetros. Dividido por 10, nós vamos obter diretamente em milímetros. Só que o nosso solo ele não está no ponto de murcha permanente, ele está na umidade atual. Então a gente vai fazer algumas pequenas modificações na equação. Ao invés de chamar de água disponível, a gente vai chamar de H, que é a altura de água. E onde está a umidade no ponto de murcha permanente, nós vamos utilizar a umidade atual. Lembre-se, nós queremos saber qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar para que o meu solo saia da umidade atual e alcance a umidade na capacidade de campo. Então, substituindo os valores, nós temos que H é igual a 10%, que é a umidade na capacidade de campo, menos 9%, que é a umidade atual deste solo, vezes 1,4 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade do solo arenoso, vezes 30 centímetros, que é a profundidade, dividido por 10 para obter em milímetros. Então o resultado foi de 4,2 milímetros, ou seja, para elevar a umidade atual do solo arenoso para a umidade na capacidade de campo, ou seja, na sua máxima capacidade de disponibilizar água para a planta, eu preciso colocar 4,2 litros de água em cada metro quadrado até a profundidade de 30 centímetros. Nós então iremos fazer a mesma coisa no solo argiloso, né? Vamos substituir a umidade no ponto de murcha permanente pela umidade atual. No caso do solo argiloso, nós temos que H, a altura de água, é igual a 31, que é a umidade na capacidade de campo do solo argiloso, menos 16, que é a umidade atual, vezes 1,1 gramas por centímetro cúbico para converter para a umidade volumétrica, vezes 30, que é a profundidade, dividido por 10. Então, nós temos que a quantidade de água necessária para que o solo argiloso saia da umidade atual e vá para a capacidade de campo é de 49,5 milímetros, ou 49,5 litros de água em cada metro quadrado até a profundidade de 30 centímetros. A última pergunta é: a que volume de água em metros cúbicos corresponde à quantidade de água indagada em B, no exercício anterior, para 3 hectares? Vamos separar novamente em solo arenoso e solo argiloso. Nós temos que o volume de água é igual à área vezes H, ou seja, a lâmina d'água. Qual é a área? A área de 1 hectare é de 10 mil metros quadrados, mas ele está pedindo para 3 hectares, então 10 mil vezes 3 vezes a lâmina d'água, né, para cada metro quadrado. Então, nós temos que o resultado do volume é de 26 mil litros d'água para o solo arenoso. Como ele pede em metros cúbicos, fica fácil. É só dividir esses 126 mil litros por 1.000. Nós teremos, então, que o volume em 3 hectares é de 126 metros cúbicos. Ou seja, é necessário colocar 126 metros cúbicos de água em 3 hectares para que a umidade saia da umidade atual para a umidade na capacidade de campo no solo arenoso. Semelhantemente, no solo argiloso, o volume então é a área de 10 mil metros quadrados, 1 hectare, vezes 3 hectares, vezes 49,5 milímetros, dando um total de 1.485.000 litros. Dividindo por 1.000 para obter em metros cúbicos, nós temos que são necessários 1.485 metros cúbicos de água para que a
a umidade no solo argiloso saia da umidade atual para a umidade na capacidade de campo nesses 3 hectares.